Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto que eu acho que eu estou devendo no nosso programa. Eu tenho acompanhado, por exemplo, essas questões lá do interior de São Paulo, onde 2 meninos invadem uma escola onde estudaram e levam coleguinhas, ex-colegas, à morte. Depois disso, um rebimbar de informações, aqui em Brasília, pelo menos 3, 4 colégios, com ameaça de que a mesma coisa acontecesse, e a gente não sabe até onde tem um fundo de verdade, até onde passa por uma brincadeira de muitíssimo mau gosto, mas elas estão acontecendo. Há quanto tempo a gente ouve falar, principalmente nos Estados Unidos, aonde de 99 para cá, segundo informações que eu recebi do meu entrevistado de hoje, foram 145 ações nos Estados Unidos, em mais diversos pontos daquela nação, de gente invadindo escolas e matando seus companheiros, ex-companheiros, e apontando bullying como o principal motivo. Poxa vida, nós estamos vendo, os verdadeiros desatinos humanos. E a gente não sabe e não consegue entender, por mais que queira. Por que acontecem esses desatinos? Que eu não sei se a palavra desatino seria exatamente a qualificada para estabelecer como tema deste programa. E sempre que eu tenho problemas complicados como esse, para levar à frente num programa, eu me valho de um querido amigo, um velho companheiro, um psicólogo que eu conheço de muito, um terapeuta comunitário, porque dedica boa parte da sua atividade ao ser humano e gratuitamente. Um palestrante muito bom, prova disso você vai ter agora, que será quase uma palestra aqui, e também um escritor, e que ele mesmo segue as boas informações. Ultimamente está estudando música, terapia, mano, velho, por que não? Nélio Azevedo, bom te rever, meu querido psicólogo. Muito obrigado por ter convidado. Esse tema é um tema muito interessante. Eu acho que a gente não pode classificá-lo apenas com uma palavra, porque ele é muito abrangente. Rapaz, eu queria botar uma outra palavra aqui, a minha colega de serviço, de trabalho, ainda falou, não, essa é muito forte. Qual seria? Eu não me lembro agora não. Quando eu falei, ela quase caiu de costas. E aí eu Massacre? Que não é. Mas daí para mim era pior do que essa daí. Então é impressionante. Agora, porque uma coisa puxa a outra, Nélio. É um ataque acontecido lá em Suzano. Sim. Desencadeia uma mente que está no mesmo âmbito ou não? Olha, os teóricos dizem que sim. E depois do caso de Suzano, que foi no dia 13, no dia 15 teve aquele professor de música, de violino, da Escola de Música de Brasília, que levou os mesmos artefatos usados lá em Suzano, São Paulo, para a Secretaria de Educação. 2 dias depois. No terceiro dia, foi lá na Samambaia, foi lá na Ceilândia. Na Ceilândia. QR1. Isso. No QNR1. 2 dias depois, foi na Samambaia, na QR 516. E isso comprova que um ataque divulgado pela mídia, pelo jornal, enfim, ele influencia outras pessoas, como você disse mesmo, aí, com as mesmas ideias, a praticarem o mesmo tipo de violência. Que 2 deles, aliás, esses ataques foram divulgados na mídia, nas mídias sociais, mas alguns falsos, Então, não se engane. No Gisno aqui, na Asa Norte. No Gisno, na 907 Norte, e esses outros da Samambaia e de Ceilândia. Então, isso é preciso que essas pessoas saibam, porque eles não sabem muito das consequências ou não compreendem as consequências, mas isso não impede que eles sejam punidos adequadamente. Esses que foram ataques falsos, essas pessoas vão ser vigiadas pela polícia. Já estão sendo. Já estão sendo.
Esses tinham um adulto no meio. Esses menores, eles vão ser recolhidos, eles estão enquadrados no ECA, que é Estatuto da Criança e do Adolescente, vai para a Delegacia da Criança e do Adolescente, que vai cuidar desse caso e tem um tratamento específico. Agora, o adulto vai arcar com sérias consequências. Um alarme falso desse pode dar até 4 anos de cadeia. Então, é preciso pensar nas consequências para poder sendo brincadeira ou não? Porque eles chamam de brincadeira. Eu não vejo brincadeira nenhuma numa história dessa, né? Isso não é brincadeira. Isso se chama falta de limite, falta de noção das consequências. Porque imagine os pais, os avós, os parentes sabendo que vai ter um ataque lá na escola do seu filho, do seu neto. Como é que eles se comportam? Ansiedade extrema, angústia, temor de deixar a criança, vai criar um problema para aquela comunidade inteira e para os outros que estão assistindo. Eu imagino a volta às aulas dos meninos de Suzano, né? Eles viram de perto uma ação verdadeira. Como é que a gente trabalha a cabeça de uns garotos e garotas como... Gera um estresse violento, que a gente precisa falar de uma coisa que é o seguinte: quando você tem uma perda grande, perdeu o emprego, perdeu uma pessoa querida, perdeu um amigo, perdeu pai, perdeu mãe, isso a gente chama de luto. Então, esse luto tem muitas fases. A primeira delas é a negação. Você não consegue, as pessoas dizem no popular assim, a ficha não caiu ainda, mas ele já está sofrendo por conta disso e muito, intensamente. No primeiro momento é isso. Depois tem o momento da depressão, depois tem o momento dos sentimentos conturbados, então, que são impossíveis de compreender. Psicólogo ali no imediatismo que solucionará o problema. Eles terão que ter um acompanhamento. Isso. Sim. Por muito tempo. Porque isso não é uma coisa que seja para logo, amanhã. Não. Vai ter um psicólogo para trabalhar aquelas questões. Esse cliente vai verbalizar como isso afetou ele. E aí o psicólogo, de base desse material, vai poder trabalhar isso da forma mais adequada possível. E não é uma coisa para um dia, 2 dias, não. Aliás, a vida, o mundo não foi feito em 1 segundo. E eu sempre digo isso, que esse é um simbolismo para um processo terapêutico, que não é uma coisa de uma sessão, nem 2, nem 3 e nem 10. O Martinho da Vila fez uma música que expressa muito bem isso, que é devagar, é devagarinho. Então, é assim que é a terapia. Vamos pegar um pouquinho de Suzano? Sim. Que eu acho que é uma experiência que nós não podemos perder a santa oportunidade, por mais trágica que ela tenha sido, de aproveitar também para que a gente evite novos acontecimentos. Sim. A TV Record acompanhou como ninguém o ocorrido em Suzano, no interior de São Paulo, bem juntinho da grande São Paulo ali. E ele fez, por exemplo, a Elaine Cortez conduziu uma entrevista com uma vizinha dos 2 garotos, uma vizinha mesmo, né, cidade menor, falando sobre o perfil dos responsáveis pelo ataque, que eu achei de suma importância e não vi em televisão nenhuma, a não ser na Record. Peguei trechinhos, estava disponível na internet, fala dessa professora. Ela é professora também, mas não era professora atual da meninada. Uma ex-professora e vizinha dos meninos. Presta atenção, Nélio, vale a pena a gente olhar nisso aí. Coloca, por favor. Sim, nós éramos vizinhos. O Luiz Henrique mora de frente à minha casa. Passa 2 casas, mora o Guilherme. O Luiz é longe assim, de qualquer suspeita. Um menino que sempre brincava ali na rua, caseiro, não era nada assim de que até onde a gente sabe, envolvido com alguma coisa. Eu acredito que era um filho muito bom. Ele não tinha motivos fortes para ter feito isso, eu acredito nisso. Conheço muito a família dele, a índole da mãe, do pai. A Maria, que é a mãe dele, é uma pessoa extremamente dona de casa, sempre presente ali, cuidando da casa, dos filhos. O Guilherme, ele cresceu também ali, conheço ele bem de pequeno mesmo, né? Ele foi criado com os avós
E o Guilherme, ele, assim, ele não era criado totalmente com a mãe, né? A mãe, infelizmente, todo mundo sabe, né? Uma usuária de droga, tem problema com droga. Então, quem criava eram os avós. Andréa conta que Luiz era introvertido, quieto e educado. Ele não era um adolescente sociável com todos. Era ele, o Guilherme e mais um rapazinho, um vizinho nosso lá também, que sempre era eles que estavam ali. Já Guilherme, de acordo com a vizinha, tinha um perfil bem diferente. Brincava também, sempre brincou ali, na frente da minha casa, tudo. Mas ele sempre era um menino ele sempre foi pro lado mais agressivo, assim, mais nervoso, né? Assim, o que a gente sentia dele que era um menino revoltado. Ele via constantemente, né, a mãe, assim, usando droga ali mesmo na calçada da casa deles. Os vizinhos que realmente conhecem essa família estão todos abalados. Mexe com a cidade inteira, né, mano, velho? Todo mundo Brasil se conhece, inteiro, o mundo. cara. No minuto seguinte está no mundo inteiro. Não, você já pensou? Essa senhora mora um em frente a ela, 2 casas depois. Meu Deus do céu, rapaz. Se mexe com os meninos ali dentro da escola que sofreram um ataque. Como a gente explica um negócio desse? Onde é? O que é isso? Desatino? Olha, primeiro, a observação dessa mãe é uma observação de um leigo. Um deles era tímido, quieto, introvertido, o outro era agressivo. Então, o tímido, quieto, introvertido pode estar escondendo o quê? E o agressivo já sinalizou. Não é que todo mundo que seja agressivo vai cometer um ataque, vai promover um ataque, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas o que eu quero dizer é que qualquer sinal de violência deve ser dada atenção. Eu fiz uma pergunta para alguns professores da minha lista para me dizer como é que eles agiriam no caso de agressão de um aluno com um colega ou de um caso de agressão de um aluno com um professor. E a resposta mais comum foi: esse aluno é retirado, a gente vai conversar sobre o assunto, as variáveis envolvidas. Hoje conversa sobre uma, amanhã conversa sobre outra, depois conversa até acabar a lista. Acabou a lista, esse aluno volta para a sala. Mas isso não favorece mudança. Isso não favorece mudança. Ou seja, esses professores, que é óbvio, eles não estão habilitados a lidar, eles têm uma formação específica para outra coisa, não para lidar com essas situações. Beabá, né, mano, velho? É. Então, eles precisariam ser treinados para lidar com essas situações. Até porque os casos de violência, até 1912, os casos de violência no mundo foram 400. E foi identificado que 87% deles referia-se ao bullying, que nunca, é um erro dizer que o bullying é a causa, porque as causas são multideterminadas. É a história da infância, é a história do relacionamento com os pais, é a história de como eles foram tratados, se eles apanharam, se não apanharam, se sofreram violência emocional, se não sofreram. Então, cada caso é um caso que precisa ser investigado. Cada caso é um estudo. Quando você atende um cliente, cada caso é um estudo que você vai fazer sobre aquele cliente. Quais são as variáveis, quais são as características que levaram as características pessoais que levaram aquilo, agressividade, inflexibilidade, qual foi o ambiente familiar, havia violência no relacionamento conjugal, esse filho apanhou. Então, olha, não se pode jamais atribuir a uma causa. O mais agressivo dos dois, que é o que portou a arma, é o que tinha a mãe com problemas de tóxicos. Sim. Então, quais são os valores dessa criança? Como que ela aprendeu? Como que ele aprendeu? Como ele chegou a isso? Tudo é um histórico que tem que ser investigado e tem que ser trabalhado. Então, como é que você tem os valores sociais, os valores éticos e morais? São valores que norteiam os indivíduos para como eles devam se comportar nos relacionamentos. Para ter uma vida saudável, para ter relacionamentos saudáveis, precisa de um suporte. Valores éticos e morais. E quem ensina isso
primeiramente, são os pais. Pode ser aprendido na vida social, os parentes, pode ser aprendido com os amigos, mas se os pais estão ausentes dessa relação, onde é que esse menino vai aprender? Se essa mãe era usuária de drogas, esse menino foi para a casa da avó. Lá na casa da avó, será que esses avós estão habilitados, como se diz hoje? Eles sabem como lidar com essas situações? Geralmente os avós são mais amáveis, né? Você é vovô, se bem que você é meio durão. Eu não dou né? colher Mas de chá, eu não. abro um pouquinho, né? Com os meus netos. Então, quase sempre os avós abrem um pouquinho mais. Porque neto é filho com açúcar. Não é um ditado que a gente fala? Olha, você disse que eu sou mais durão, né? Eu diria que eu me preocupo mais com os limites, porque a falta de limites, se não botou o milho para a galinha ou a água para o cachorro, eles não vão morrer comigo, não, porque ele vai perder o celular por um dia, vai perder o computador por um dia, entendeu? Eu estou usando um exemplo aqui aleatório. Sim, claro. Agora, se os pais ou avós e avós fazem vista grossa, esse menino vai ter limite? Para ele, não tem fronteira. Ele vai aprender que o mundo ele tem que lhe dar tudo aquilo que ele quer, né? E não pense que pelo fato de meu pai ou minha mãe me deixarem fazer tudo que eu quero, que eu vou ser um cara bem-sucedido, não. Eu vou ser um cara inseguro, porque eu não sei até onde, ninguém nunca me disse nada. Não, verdade. aqui em casa eu posso fazer tudo, mas quando eu boto o pé para fora do portal da minha casa, eu levo porrada dos amigos, punições e tudo mais, porque eu não aprendi as normas. E é dentro de casa que tem que aprender as normas sociais, os valores éticos, os valores morais. Deixa eu perguntar um negócio para ti que me veio à cabeça aqui. Eu já ouvi, já li tantas vezes, que a criança e o adolescente, eles pedem no seu subconsciente de que eles sejam monitorados, que eles sejam até ajudados para não dar um passo errado. Isso é verdadeiro? Olha, eu nunca vi nada sobre isso, mas eu posso falar do meu conhecimento e da minha experiência. Criança, ela não pode ter a liberdade total jamais, porque como é que ela vai agir no mundo? E a gente também aprende no mundo assim, ó. Meti o dedo na tomada, levei um choque. Certo. Quando é muito pequenininho, vai meter de novo e vai tomar outro choque. Mas chegar uma hora que ele vai desenvolver o receio, o medo, a ansiedade, quando ele vê uma tomada. É assim que se aprende no mundo, mas isso vai demorar demais. Então, é melhor expor a criança para ela tomar um choque ou eu dizer que aqui não pode? Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes. Criança é assim que você vai dirigindo. Agora, adolescente, já deveria saber. Nós temos uma lei muito frágil, uma lei muito permissiva. Como é que um cara com menos de 18 anos pode cometer crime de gravidade e a coisa ficar mais ou menos branda para ele? O cara com 3 anos, ele tem que começar a aprender. Mais ou menos, fica branda mesmo, né? O cara com 3 anos, eu acho que deveria ter um advogado aqui para falar mais especificamente disso. Então, um cara com 3 anos, ele tem que começar a aprender o que é limite. Começou a compreender as palavras, começou a compreender a linguagem, ele tem que ser ensinado a aprender, ele tem que ser forçado a aprender o que é limite. Porque senão ele vai infernizar a vida dos pais, de todo mundo, e vai colocar a vida dele em risco. Ô Nélio, me chamou a atenção também uma reportagem feita pela TV Record, né? O pai do menino, do Luiz, que é exatamente o garoto que a professorazinha que deu a entrevista, Sim. disse que era mais calmo, mais recolhido, né? Todo mundo achava gente boa, trabalhava ao lado do pai, o pai era prestando serviço na capital, em São Paulo, como um tipo jardineiro, coisa que valha, né? E o filho ia todo dia com ele, mano, velho. Você vai ver o pai falando, eu estou usando, olha, eu faço questão, estava disponível na internet, parabéns à TV Record pela ampla cobertura e por ter entrevistado essas pessoas, nos dando a santa oportunidade de poder ouvir um psicólogo aqui e nos trazer, porque às vezes a mesma coisa está acontecendo dentro da casa da gente. Sim. E a gente não sabe. O bom menino está brincando em frente à sua casa, né? Nós que moramos em apartamentos, tem sempre uma área de lazer ali, está lá junto com os nossos netos, nossos filhos, e a gente não sabe o que está se passando. Deixa eu falar, aquela entrevistada, ela disse,
A mãe está sempre cuidando. Ele era um menino bom, mas é isso que ela está vendo e é isso que é vendido. Quem é que vai sair contando o que acontece dentro da sua própria casa? Entendeu? Entre quatro Então, paredes, entre tudo quatro pode paredes. mudar, Como né? é que é aquela relação lá? Como é que aquele filho foi tratado? Tudo isso tem a ver com ensinar valores, ensinar limites, ensinar respeito, ensinar respeitar a figura de autoridade. Pai é figura de autoridade, professor é figura de autoridade. Aqui na TV agora, fazendo essa entrevista, você é uma figura de autoridade. Então, isso precisa ser ensinado, mas os pais estão perdidos. E a escola vai trabalhar com o aluno naquele período que ele está lá, e o resto. Mas é melhor um pouco do que nada. Na escola do mundo, quem é que sabe o que eles estão aprendendo lá? Então, a professora, em palestras, os professores sempre perguntam, a gente trabalha isso aqui, mas os pais nunca vêm na escola, que é um fator muito grave. Os pais nunca vêm na escola. Aí eu falo, olha, nós temos limitações. Nós podemos atuar aqui dentro da escola, mas na casa do pai nós não podemos atuar lá. Mas deveria ter alguma estratégia para trazer esse pai. Eu não sei qual seria. Essa é uma questão que as escolas precisam trabalhar. Vamos ouvir o pai do Luiz, que é o cidadão mais velho, viu? É aquele que não portava arma de fogo. Né? Vamos ver o que ele diz a respeito, né? Se ele via transtorno no filho ou não. A repórter também é a Elaine Cortes, da TV Record. Coloca aí, por favor. Eu não aceito o que meu filho fez. Eu choro mais não para o meu filho, eu choro mais para a vítima. Porque aquele lá não era meu filho. Nos vídeos que eu vi, não era meu filho. Porque ele não era assim. Ele era muito educado. Trabalhava comigo, trabalhador. Não tinha maldade com ninguém. Só que ele era um moleque quieto. A mentalidade dele era os moleques de 16, 18 anos. Era praticamente uma mentalidade de uma criança. Inocente. Inocente, infelizmente inocente. Porque, inclusive, ele dormia no meu quarto comigo. Como é que ele falou no final? Não sei o que comigo? O quê? Não entendi também, sinceramente. Ele falou uma palavra ali que Sim. ficou, acho que a emoção não permitiu um balbuciar. Vê se ouve aí para mim o final e passa para mim, Joãozinho, qual foi a palavra final aí. Pede para os meninos lá, né? Mas o pai não acreditou, esse do vídeo aí não é meu filho. É, pior, é lamentável dizer isso, mas é sim o filho dele, que foi fruto de muita coisa para chegar nisso. Isso aí não acontece de uma hora para outra, é todo um processo de construção dessas características. E esse pai, olha, o sofrimento dele ali, eu fiquei comovido, consternado. Essa reportagem, ao final da reportagem da TV Record, ele pediu desculpa pelo que o filho tinha feito. Rapaz, isso é uma coisa, eu não sei nem eu não sei nem o que eu faria numa situação dessa. Ele ainda teve essa ação de dizer isso, né? Então, esse garoto era trabalhador, ia com o pai todo dia. Mas como é que era o diálogo entre eles? Como é que era a convivência? E depois, assim, a loucura e a normalidade são muito parecidas. Ninguém, a olhos nus, sem o conhecimento, quero dizer, é difícil identificar. Sem analisar ações, sem analisar comportamentos, muito difícil de classificar. Você, por exemplo, está se atendo um pouquinho mais para dentro de casa, possivelmente. Mas o mundão lá fora também não ensina coisa errada. Ensina. Um garoto de seus 25 anos de idade. E, olha, eu vivi em cidade pequena até meus 18 anos, mais ou menos. E a gente tinha, como diz outro, era a praça, era sentar no meio-fio, igual a professora falou, que via os meninos conversando entre si. E só Deus sabe o que acontece nesses bate-papos, mano, velho. E hoje, já não tem mais nem bate-papo de sentar no meio-fio, até porque é perigoso. Perigoso. Você está mantendo seus filhos presos lá dentro do edifício onde você mora, ou de uma estrutura familiar, e ele tem na mão eu não sei o que é bom e o que é ruim em ter nas mãos uma parafernália eletrônica. Olha, você diz, e o filho está na rua, o neto está na rua, o seu ente querido está na rua.
essa influência que aconteceu com o caso de Suzano e com muitos outros casos de massacre, de atentado às escolas, isso influencia outros do mesmo nível. E quem disse que o filho fora, na rua, com os amigos, também não está sendo influenciado? Tudo pode acontecer. Só não pode... Nós temos uma mania de dizer, não, meu filho foi, como é que chama? Ele é que foi, como é que chama, mal ensinado pelos coleguinhas. E às vezes a culpa é dos colegas. Não é, sempre é dos colegas, e às vezes pode não é. ser, né? mas não é só. Nada tem uma única causa. Só tem uma coisa que garanta que seu filho vai agir bem socialmente, no mundo social, com as pessoas, nos grupos. É que ele tenha aprendido o limite em casa, que os pais tenham ensinado que determinadas coisas são erradas, e não é uma vez só, não. É toda vez que aparecer uma oportunidade, reforçar. E a igreja é muito bom também. Os valores religiosos são base fundamental. Então, isso na igreja, na família, mas quando os pais não vão à igreja e quando os pais não têm valores éticos, por exemplo, até bem pouco tempo, eu quero usar um exemplo que vai fugir um pouco, mas é para explicar. Em 76, a Ângela Diniz, uma mulher famosa, bonita, que estava na mídia, atriz, né? Estava na mídia todo dia, ela teve um relacionamento com um cara de uma família aquinhoada, que era o Doca Street, e esse Doca Street matou ela com 4 tiros. Até aquele tempo, matar por amor, matar em defesa da honra, era a garantia de absolvição. Mas o Doca Street e a Ângela Diniz foi um marco na história da mudança da legislação, na mudança da compreensão de que aquilo não merecia mais absolvição. Então, a partir dele, todos os outros que diziam como argumento que matou por amor, que matou em defesa da honra, foram condenados. Então, eu quero dizer que tudo precisa ter um marco. Que marco seria? A gente está vendo que está havendo uma naturalização dos atentados. As pessoas já estão deixando de se indignar. E aqui eu vou usar uma expressão do Deltan Dallagnol. Não deixemos de nos indignar, porque se a gente se acomodar, a coisa vai ficar cada vez pior. Então vamos trabalhar. Nós estamos chegando a um ponto do cara dizer assim, mas só matou isso, só? Como se fosse, como diz o outro, um número maior te alegraria ainda mais. Caramba, você tem toda a razão. Há uma competição entre as pessoas desse nível, que se enquadram com essas características e com esses valores. Eles querem fazer mais do que o anterior. Então, tem como impedir a mídia de divulgar esses casos? Não tem. Então, isso vira a várias formas de aprendizagem. Nesse caso, é a aprendizagem pelo modelo. As pessoas estão querendo dar vazão a um determinado tipo de sentimento, elas estão querendo se vingar de professores, de colegas, porque nós estamos falando especificamente da escola. Então, isso aí não são só essas duas variáveis. Eu quero insistir nisso. Para ter esse ambiente aqui da entrevista, tem as câmeras, tem a técnica, tem você, um profissional que estudou para isso, tem todos esses aparatos aqui em volta, tinta, pintura, lâmpada, uma centena, 1.000, 1 milhão de coisas aqui dentro. E nós dois somos milhões, bilhões de variáveis juntos. Então, nada tem uma única causa. Não foi só o bullying. Esse mito aí de vamos proibir as armas porque aí não vai ter mais homicídio, não vai ter mais assassinato. Isso não é verdade, porque a arma sozinha não mata. O que mata são as características, são os valores, são as regras. Isso sim, junto, são os casos, o bullying. Se somar tudo isso, fica mais perto da realidade. Mas a agressividade, a falta de autocontrole, a falta de limites. Veja quantas variáveis eu estou falando aqui. Nos Estados Unidos é muito comum você ver o cidadão que veio de uma guerra e que está com a cabeça meia fora do lugar, fazer atentados também. Essa né? é uma variável também, porque o povo dos Estados Unidos é um povo guerreiro,
teve em todas as guerras quase do mundo. Ou provocou-as. Ou provocou-as, porque também a questão da arma é uma questão de muito dinheiro. Favorecer uma guerra é favorecer a venda de armas de bilhões. Dizem as más de línguas, bilhões. né, principalmente no meio jornalístico, que nos Estados Unidos entra um governo democrata que é light. E aí para de vender armas. E aí é preciso mudar para um governo republicano que quase sempre não é tão maleável, gosta de ver uma guerrinha pela frente, que é exatamente para entrar o dinheiro das armas. Né? Já que a gente está falando em armas e estamos falando de atentado, eu vou usar o caso do Rio de Janeiro, lá do governador, que diz que um bandido com rifle é para ser abatido. Então, tem os valores religiosos que isso está fora, está excluído. Mas um bandido com um rifle na mão, ele vai fazer o quê? Você que está nos ouvindo aqui, o que você imagina que um bandido com um rifle na mão vai fazer com um cidadão desarmado? Com uma pessoa que ele queira assaltar? Então, esse seu pensamento, em função do seu pensamento a respeito dessa pergunta, esse cara tem que ficar imune? Nunca, né? Esse cara não pode ficar imune. E só essa afirmação do governador, fora outras medidas, obviamente, já reduziu o crime no Rio de Janeiro em 20%. Verdade. Nery, você falou, por exemplo, em habilitar professores para que sejam mais atentos a esse tipo de comportamento. Isso não leva um dia, nem dois, nem três. Sim. É uma habilitação que custaria aos cofres, mas o governo inteligente possivelmente fizesse uma habilitação, o cidadão frequentar lá, né, um determinado curso para que isso acontecesse. Sim. Resolveria bem. Ajudaria, pelo menos. Agora, quanto aos pais, para que um pai não sofra tanto quanto está sofrendo esse paizinho, que disse, esse não é o meu filho. Como é que vai habilitar um cara desse? Tudo é treinamento. Tudo é treinamento. Eu vou usar isso aqui agora. Que cor é esse papel para você? O que predomina aqui nesse papel? A tinta vermelha. A tinta vermelha. Então você poderia dizer que ele é vermelho? Não. Não, mas ele é muito branco com... Não, mas diga, vamos supor, vamos usar esse critério. Se tem mais vermelho, então isso aqui é vermelho. O que me chama a atenção é o vermelho. Pois eu digo que esse papel é preto. Quem tem razão? Você está vendo o preto e eu estou vendo o vermelho, possivelmente. E como é que eu vou fazer para você ver preto? Você tem que virar. Tem, ou seja, eu vou ter que... Supondo que você estivesse dizendo, não, esse papel é vermelho e esse é preto. Vou morrer achando que é vermelho. Vamos supor que fosse por aí. Eu estou falando de relacionamento. O pai diz uma coisa, o filho diz outra. Eu questionando e impondo, eu vou fazer você ver que esse papel é preto? Ou você vai me fazer ver que esse papel é vermelho? Vou pedir para você virar para ver se a tinta que estão usando no gráfico aí, ela não é da cor que você está dizendo. Não, mas eu quero só como exemplo. Só como exemplo. Então, como é que acontece isso na relação familiar? Primeiro, eu vou ter que te convencer de que esse papel é preto. Eu não posso te obrigar, eu não posso te bater, eu não posso te agredir verbalmente, porque isso não vai adiantar nada. Quando um cliente está, por exemplo, ele não sabe o que tem, teve um ataque de pânico, meu coração está, ele pensa que está com problema de coração, aí eu vou falar sobre pânico. Pânico é isso. Ele começa compreendendo. Não na primeira sessão, nem na segunda, mas da terceira em diante, ele já sabe que não sofre do coração. Ou seja, o conhecimento do tema, saber sobre. O outro é como eu me comporto com relação a isso. Ter autoconhecimento e conhecimento. E é isso que vai... Essas duas variáveis são importantes para quê? Para mudar o conceito. Isso é vermelho ou isso é preto, só vai ser mudado quando eu estiver convencido. E isso, muita gente não sabe fazer, a não ser os profissionais que estudaram para isso. Então, se o... Não dê atribuição a quem não tem competência. Como é que a gente vai as pessoas pedir podem... para o professor ficar de olho se ele não tem um conhecimento... Não tem conhecimento. De ver mudanças... que talvez um psicólogo perceba. Sim, não tem, mas ele pode ser treinado.
Ele pode ser habilitado. E quem está habilitado, ele faz melhor do que qualquer outro que não está. Ah, com certeza. Entendeu? Então, eu sei que isso aí custa muito dinheiro, mas se colocar um psicólogo numa escola para trabalhar com os grupos dos alunos que estão apresentando problema, se criarem algum mecanismo para esses pais desses alunos comparecerem, ou que se permita que essa equipe multidisciplinar da escola frequente e visite esses pais, seria uma solução. Sozinha, não, mas trabalhar, nenhum fator sozinho vai resolver o problema. Um programa como esse é muito importante, mas vamos supor, esses pais que estão nos vendo, eles podem até estar achando essa entrevista interessante, achando que as causas que nós estamos discutindo são causas significativas, mas daqui a 6 meses eles vão lembrar de alguma coisa que nós falamos aqui, ou seja, isso tem que ser repetido. Eu acho que você deveria pegar esse programa e apresentar pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses. Ou fazermos juntos um programa novo. Ou fazermos outro. Né, nos baseando, inclusive, em fatos mais reais daquela época. Sim. Que o mundo, não é só o Brasil. Acontece alguma coisa aqui, você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Nos últimos dias, você ouviu falar alguma coisa sobre os meninos que morreram no incêndio do Flamengo? Eu sei que você acompanha a mídia. Já tem outro caso. Você é um alimentador do meu conhecimento, que você me passa vídeos e mais vídeos de acontecimentos reais, que sabe que para mim é muito importante, né? Eu me sedimentar naquele conhecimento. Você acompanha o dia a dia. Ninguém mais toca na situação dos meninos do Flamengo. Por quê? Hoje ainda se fala dos meninos de Suzano. Isso. Basta acontecer uma nova coisa. Não, e cadê Brumadinho? E eles serão esquecidos. Cadê Brumadinho? Brumadinho também caiu no esquecimento. Cadê Mariana? Mariana, muito mais. 3 anos atrás, continua como dantes no quartel de Abrantes. Nada foi solucionado. Olha, na verdade, você vê, a questão envolve aí valores de novo. Mariana nunca resolveram o problema daquelas pessoas, porque os valores daqueles empresários, porque os valores da política, porque os valores da justiça estão... Rapaz, eu tenho que fazer essa citação, e você me perdoe... Não, né? Eu gosto do que você fala, olha, no chão. Cadê os valores que tem alguns ministros... Eu vou falar isso com base em teoria. Certo. Valor ético e moral é o que norteia o indivíduo para as relações saudáveis. Cadê os valores éticos e morais de alguns dos ministros do STF que estão agindo em desacordo com o que espera a população? Cadê os valores morais de alguns políticos? Cadê os valores morais? Eu vou falar especificamente de um cara que foi eleito para trabalhar, para ser favorável à mudança em relação à corrupção, Davi Alcolumbre. Cadê que ele coloca em pauta, mesmo estando embasado pela lei lá do Senado, que diz que se tiver 1/3 dos senadores, isso tem que ser colocado em pauta? Cadê? O Renan não colocou, o Maia não colocou, cadê o Alcolumbre que não colocou? Então, isso é uma questão de valores éticos e morais. E é claro que eu não estou falando de todo mundo. Lá dentro do Senado, a gente vê hoje uma porção de senadores que assinaram a lista e outros não. A gente vê uma porção de deputados que assinaram a lista e outros não. Mas esse movimento, eu nunca sonhei, eu nunca imaginei ver ninguém preso, um poderoso. Mas agora a gente já viu. Nessa eleição ainda vai acontecer muita coisa ruim, porque ainda sobrou um resto, um ranço da velha política. Mas na próxima eleição, que tudo que for votado vai ser público, esses caras não voltarão mais. E a mudança é gradativa. A mudança de valores éticos e morais não é de uma hora para outra, como não foi a mudança na lei do caso Ângela Diniz e Doca Street. É um trabalho, é um caminhar, é o devagar que nós falamos aqui. O mundo não acontece num segundo. Nessas ações catastróficas que tomaram conta, você vê de 99 para cá, você que me mandou esse dado, foram 145 ataques só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. E nós somos copiadores
do que lá acontece. O mundo, até das coisas o mundo ruins. inteiro. O mundo copia. Influencia, claro. E aí você vê, por exemplo, uma ação em Suzano e 5, 6, 7 ações imediatas, mesmo que seja por brincadeira, deixando pais e filhos apavorados. Porque se você recebe uma ameaça de que uma bomba vai explodir no colégio onde seu filho estuda, seu filho entra em desespero e você mais ainda. Também. É uma Como comoção. é que a gente vai reverter isso, mano, velho? Porque o que chama atenção, Nélio, parece que o errado é que está certo. Se você vê, por exemplo, tem um terceiro indivíduo que estaria ligado aos 2 que cometeram o ataque. Sim. Esse menino chegou a ser detido, chegou a ser ouvido, e a Record, no brilhante trabalho que ela fez, que outras não fizeram, ouviu esse jovem. E ele falou muito mais, sabe de quem? Do Guilherme, que era tido e havido como um cara que estava pronto para matar. Quer ver? Eu peguei um trechinho dessa entrevista que ele cedeu ao repórter Matheus Furlan. Aliás, o Matheus é excelente, né? E estava o Luiz Botino, inclusive, apresentando, né, o balanço geral de São Paulo, e aproveitaram bem essa matéria. Eu tirei uns trechinhos do jovem, é o terceiro jovem, viu? Que dizem ter a ver com a organização da coisa. E ele falando mais especificamente do Guilherme. O Guilherme foi o cidadão de arma em punho e que atirou para matar. Coloque aí, por favor. A gente gostava bastante de videogame. A gente sempre gostou bastante de armas. Basicamente isso. Ele era quieto, mas era querido. Ele não era maltratado, nem sofria bullying. Na verdade, ele era o cara que fazia o bullying. Tudo que ele fez lá, ele já estava planejando fazer. Acho que só a chegada da polícia que ele planejava um pouco mais de atraso, porque pelo tanto de munição que ele levou, eu acho que ele queria era matar mais pessoas, pelo menos fazer 50 mortos. A gente foi lá no shopping de Tatuapé e a gente foi no stand de Airsoft. Ele atirou com arco e deixou atirar também. E como que era a relação dele com a arma? Ele dominava bem, ele tinha conhecimento, sabia manusear? Ele sabia, porque ele me disse depois que ele foi atirar de novo lá e as pessoas elogiaram ele por causa da precisão que ele tinha. A mãe dele usa droga, a avó que criou ele junto com o avô morreu recentemente, o pai não dava a mínima pra ele, o tio que ele matou provavelmente fez algum mal pra família dele ou pra ele. Eu tinha umas ideias de louco, mas eu nunca imaginei que ele ia fazer uma coisa dessa. O que seriam essas ideias de louco? De morar sozinho, isolado, no meio do mato, por exemplo. Ele chegou a comentar com você ou com algum outro amigo dessa intenção que ele tinha? Ele comentava, ele gostava bastante de um caso nos Estados Unidos da escola Columbine, que 2 adolescentes entraram lá e fizeram exatamente a mesma coisa. Ele ficava falando, se eu entrar naquela escola, vou fazer isso, não sei o quê. E fez, né? Só que eu não imaginava que ele ia fazer de verdade. Pra mim, eu só tava comentando. Prestou atenção, Nélio. Caramba! De novo, a gente volta aí para a influência. Columbine era o foco, era o modelo. Ele tinha que matar 50, ele falou isso ali. Tinha que matar pelo menos 50. Levou munição para isso. Você viu que o rapaz falou que ele esperava uma ação mais demorada da própria polícia, que ele teria mais tempo para mandar tiro à vontade. É muito sério, é muito grave. E esse jovem aí, que sabe de tudo isso e que participou provavelmente da elaboração, esse jovem precisa não só ser monitorado, ele precisa ter assistência. Não é só monitoramento, não previne. Olha, existem escolas que têm controle de... Como é que a gente dá que a pessoa entra armada ou não? Tem controle de... Metais. Uhum. Em escola com hoje esse... tem ele, inclusive, na palma da mão aqui. O cidadão passa à frente e atrás, ele sabe, né? Eu fui, por exemplo, numa embaixada em Brasília, aonde você tem que passar por um controle de metais. Né? Uhum. E fez pipi, mandaram aí, o cara falou, não, tira o cinto. Continuou. Aí ele falou assim, geralmente a sola do seu sapato tem um ferrinho. Eu tirei meu sapato e era a porcaria do sapato
que tem realmente uma armaçãozinha de metal. Esse controle de metais, ele dificulta, mas não impede, porque, segundo o psicólogo Langman, em escolas onde há controle de metais já teve ataque, já teve massacre. Então, para burlar, tem um monte... Quando os mecanismos estão... E quando existem mecanismos, existe a transgressão, a superação dos mecanismos. Caramba, entendeu? Rapaz. Então, esse jovem precisa não só de monitoramento, ele precisa de uma atenção maior, especial. Por quê? Esse e outros. Ele poderia desencadear nos seus pensamentos? Para ele ter a confiança dos outros dois, de conversar e de saber tudo que ia acontecer, ele não é simplesmente só um ouvinte. Eu imagino, eu não estou querendo condenar, eu não estou querendo condenar, porque para saber disso eu precisaria de muito mais informações. Mas isso já me deixa com o pé atrás, porque é um sinal significativo. Ô Nélio, o mundo tem que viver com o pé atrás. Lamentavelmente, você não sabe quem é o seu vizinho, você não sabe quem é o cidadão que está trabalhando do seu lado, de repente alguma coisa lhe surpreende. É verdade. Sabe, você é tomado de assalto o tempo todo. Algum tempo atrás, agora, por exemplo, eu fui tomado de, sabe, fiquei assim, boca aberta. Um pastor que eu conheço, como pastor, eu ouvia ele no rádio todo dia. Ele foi lá e fazer um buraquinho no banheiro que estava lá no parque da cidade, aqueles banheirinhos, né, que eles colocam lá, para ver mulher nua. Falei, meu Deus, aonde é que está um negócio desse? Eu peguei um caso assim aí, irmão, mas caramba, será que nós vamos ter que ficar preocupados com tudo e com todos para a gente arrematar, Nélio? O que a gente tem que fazer para viver bem? Não, olha, você está falando do pastor, aí eu não estou querendo passar a mão na cabeça de ninguém não, mas ser humano está sujeito às mesmas características daqueles que mataram. Qualquer ser humano está sujeito às mesmas regras que determinam que eles tenham comportamentos desviantes. O ser humano está sujeito a não ter ética e nem moral, e nós já falamos disso na política, já falamos disso de ministros do STF, eu não vou citar nome porque eu não sou doido de ser sentenciado, porque eles estão... Está na boca do povo. Está na boca do povo, todo mundo sabe quem é. Então, qualquer um é sujeito, mas isso precisa mudar. Tem que ter regras no STF, tem que ter regras no Senado, tem que ter regra na Câmara, mas enquanto o povo não assumir as rédeas, não vai acontecer nada. Na França tem não sei quantos meses que o povo está indo para as ruas, na Venezuela tem não sei quantos meses que o povo está indo para as ruas, e no Brasil vai no Carnaval tem 50 milhões, e no dia que é o movimento para mudar o Brasil, para melhorar esse país, para melhorar para o povo, para nós, para todos, para os empresários e para os mais carentes, não vai pouca gente, vai uma centena, alguns poucos. Então precisa ter essa consciência, e essa consciência é fruto dessa violência que está acontecendo na política, na justiça, nas escolas. É isso que não podemos deixar de nos indignar, como diz o Dallagnol, porque senão a gente se acomoda e a coisa fica pior. Precisa haver políticas públicas, precisa haver política educacional, a família precisa de um tratamento, por meio de quem? Sei lá, o governo tem que procurar, a escola tem que procurar, todos juntos temos que nos unir para reduzir a violência, porque isso passa por uma questão de características pessoais, agressividade, tem umas questões bem... Acabou? É triste, mas é verdade. Mas eu queria falar a última aqui, a mais importante. Não, fale a última. As causas da violência. Os pais, questão dos pais, uso de drogas, transtorno psiquiátrico. A questão do professor que foi educado para dizer que pode dar tapa na criança, porque o professor está sujeito às mesmas normas. Psiquiatra, psicólogo, os psicotapas, os professores, os educatapas, e muitos pais nas palestras que eu dou falam assim, pé de galinha não mata pinto, ou seja, se der uns tapas, o filho não vai morrer. A violência está aí na cultura,
A violência precisa ser mudada por aí, ensinando valores éticos. Pô, como é que você, um pai de 2 metros de altura, vai bater na criança de 3 anos, 5 anos, 10 anos? E é aquela história aqui, ó, você não vai mudar o vermelho nem o preto pela força, nem pelo grito, nem pela surra, mas pelo convencimento, pelo diálogo, pela proximidade. Mudando a minha imagem para o meu filho, eu vou conseguir influenciá-lo. Se eu mantiver a mesma imagem de antes, aquela imagem do repressor, do agressor, eu não vou conseguir influenciar ninguém e nem convencer. Gostaria que esse finalzinho aparecesse, porque esse foi um... Tinha que ser mais longo. É claro tinha que ser mais longo, porque não vai ser cortado, eu tinha muita não. coisa para falar ainda não é aqui, mas... Eu sei disso, por deixa isso é que pro eu vou outro. te convidar depois para a gente voltar e continuar no assunto, porque haverá um rebimbar de novas perguntas e novas colocações. Né? Você podia ter falado a última pergunta, porque aí eu ia... Não, tudo bem, fique tranquilo. Né? O importante Eu tenho é a gente certeza tá que tratando foi do muito abrangente, que foi muito Não, nós chegamos significativo. lá, com certeza. Né? Sabe, fomos pelo menos aquela gota d'água que não fará o oceano transbordar. Isso. Mas fizemos isso. a nossa parte. Eu tenho acho certeza. que é onde eu elogiei os vídeos da TV Record, que olhou por outro ângulo. Enquanto outros faziam sensacionalismo, a Record tentou trazer entendimento através de suas reportagens para, sabe, tentar explicar por que uma coisa famigerada como essa acontece. Esta é que é a grande realidade. Nós temos que prestar um pouquinho mais de atenção à nossa volta e nas coisas que estão acontecendo. Eu encerro esse programa, se você me permite, Nélio. Há pouco tempo, os Estados Unidos mandou um bocado de alimento, sabendo que ele não entraria na Venezuela. Tanto é que está lá. Deixa eu só falar um pouquinho antes de você terminar, deixa eu falar uma coisa muito importante. Quando os pais virem que os filhos estão apresentando algum comportamento que deixem eles um pouco assustados, preocupados, procure ajuda logo e não espere que quando crescer passa, porque não vai passar não. Quando crescer vai piorar. Com certeza vai. Você está pensando numa única variável, o tempo. E existe uma outra centena, 2 centenas, 3 centenas, 10 centenas que vão nesse caminho. Para arrematar o que eu disse da Venezuela, os nossos irmãos venezuelanos estão passando fome e precisando, evidentemente. Mas o atual governo de lá não deixa entrar 1 quilo de arroz, a não ser que eles entrem por caminhos diferentes e venham comprar lá em Rondônia. Está acontecendo uma desgraça na região africana, num vento impetuoso que passou por lá e dizimou vidas e mais vidas. Dizem que poderá chegar a 1.000, já passam de 600. Qual foi a ajuda humanitária que você viu até agora? Nem as televisões estão fazendo cobertura. Não vi em lugar nenhum. Fizeram um primeiro, esqueceram. Será que o mundo está prestando atenção nessas coisas? Começa de dentro de casa a prestar um pouquinho de atenção. E depois prestar atenção em nossa volta. É o que eu aprendo contigo sempre. Você. Né? Tá bem? Nélio, terapeuta comunitário, psicólogo que é, psicólogo clínico, e faz essa terapia, já que estoura mais 30 segundos. Desde 2003. Mas você faz aonde? Na Igreja Bom Jesus, lá em Sobradinho, na quadra 4, e na Igreja Bom Jesus, na L2 Sul 601. Toda terça em Sobradinho, toda quarta na L2 Sul 601, 16 horas, nos dois. Como é que entra em contato? É 992213835. Repetindo, Repete. 992213835. E eu promovo também um curso para estabelecimento de limites, ou seja, desenvolvimento de habilidades para estabelecimento de limites. Que as escolas te convidam muito sempre. Para dar palestra sobre limites, que é o tema atual que eu estou fazendo. Eu vou dar uma palestra agora, daqui a uma semana. Enfim, tem algumas palestras agendadas nas escolas sobre esse tema, estabelecimento de limites. Se você, meu caro ouvinte, está interessado nesse assunto, é só me convidar pelo número que eu já informei aí. Tudo bem. E nós botamos na telinha aí. Obrigado por ter vindo, Nélio. Eu é que bom te rever agradeço. mais uma vez. Muito bom a gente fazer isso aqui. Tá bem. E vou precisar voltar, com certeza. Um grande abraço.